Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para aprender da palavra do nosso Deus. Hoje é o nosso culto de oração. Tenho um aviso e tenho alguns pedidos de oração. Quero lembrar os irmãos que domingo será o nosso culto de retorno. O culto será no estacionamento. Portanto, todos os irmãos devem participar. Aqueles que têm algum problema de saúde ou de imunidade baixa poderão ficar dentro dos carros, assistir o culto dentro do carro. E nós vamos manter a distância e todas as normas exigidas para ter a segurança necessária. Então, peço aos irmãos que acompanhem os avisos que estamos dando no grupo da igreja. Vamos fazer os nossos pedidos de oração nesse momento. Vamos continuar orando pela saúde da irmã Cida. Todos sabem que a nossa irmã foi diagnosticada com um tumor maligno, mas para Deus nada é impossível. Ela está firme, se preparando para fazer a quimioterapia e vamos orar que ela consiga a internação para fazer o tratamento. Agradecer a Deus pela recuperação da Ana, do Honório, do Arthur. Também orar pelo Carlinhos, nosso sobrinho. Ele mora em Recife. Vamos orar pela esposa do pastor Denilson, a irmã Vandinha, e também pelo pastor Denilson, a sua nora Laís e toda a família. Vamos orar pela irmã Elza, ela está bem recuperada da sua gripe, esteve conosco na terça-feira, na oração, ali no estacionamento da igreja, e foi muito bom. Agradecer a Deus também pela saúde de Larissa. Vamos orar, continuar orando pela irmã Jaqueline. Eu não tive confirmação se ela está com a Covid-19 ou não, então vamos continuar orando por ela. Orar pelo pastor Antônio e irmã Maria Cândido, para que Deus ajude e eles possam em breve retornar também aos cultos. Orar pelo pastor Moisés e sua esposa, ele lá de Manaus, e está acometido pela Covid-19. A irmã Lourdes pede oração pela EBF, que será no final do mês. E será dessa vez, assim, algo inovador, né? Será online. Vamos orar pelo sucesso. Irmãos, sábado teremos um mutirão e precisamos da ajuda de todos. O templo está limpo, terça-feira varremos tudo, limpamos, mas precisamos limpar o estacionamento e preparar, testar o equipamento que será usado no domingo. Então, se o irmão, a irmã puder ir, nós agradecemos. Iremos iniciar 8 horas. Também darei os avisos no grupo da igreja. Agora baixe sua cabeça e vamos fazer uma oração. Pai, chegamos à Tua presença para pedir os Teus favores, a Tua ajuda para esses amados irmãos que estão enfermos, que o Senhor os cure. E também pedimos, Senhor Deus, pelo nosso retorno, que seja uma bênção e possamos, Senhor Deus, estar ali reunidos para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Nesse culto, Senhor Deus, um culto de ações de graça. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, por todos os Teus cuidados com o Teu povo, todo esse tempo, e agradecer o nosso retorno. Pedimos, Senhor Deus, que nunca mais as portas das Tuas igrejas se fechem, ó Pai. Dá-nos, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia e sustenta-nos pelo Teu poder. Ouve as nossas súplicas, Senhor Deus. Inclina os Teus ouvidos às nossas orações. Quero pedir pelo ensino de hoje, que o Senhor abençoe e fortaleça as nossas almas com a Tua santa palavra.
Oramos, Senhor Deus, pedindo pelos teus missionários, os teus pastores, que o Senhor guarde livre o teu povo, os teus servos, de todo mal e que eles estejam de pé para ajudar, fortalecer, instruir, ensinar o teu povo, ó Pai amado. E que esses homens, Senhor Deus, o Senhor os mantenha com saúde boa, física e espiritual, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia e abra em Tiago, capítulo 2. Nós estamos estudando nas quartas a epístola de Tiago. E hoje iremos estudar o capítulo 2, versos 14 a 26. O meu tema de hoje é: a salvação é pela fé ou pelas obras? Como vamos ler todo o texto durante o estudo, eu irei ler apenas o verso 14 nesse momento. Então acompanhe a leitura. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, essa fé pode salvá-lo? Neste capítulo, quero compartilhar com os irmãos um assunto que até alguns batistas ficam com dúvidas. Tiago inicia seu assunto sobre fé e obras com várias indagações. E ele quer saber como uma pessoa pode dizer que tem fé, mas não possui obras para provar a sua fé. Todos esses versos, Tiago vem argumentando a respeito desse assunto. Mas eu pergunto aos irmãos, e agora? A salvação é pela fé ou é pelas obras? Como explicar Romanos 3, 28 e Tiago 2, 24? Vamos fazer a leitura. Romanos capítulo 3, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E agora, em Tiago capítulo 2, verso 24, Tiago diz: vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Será que Paulo está equivocado? Será que Tiago está equivocado? Será que a Bíblia há contradição? Sempre digo o seguinte, irmãos: não existe contradição na Bíblia. Se tem alguma coisa errada, está no homem e não na palavra de Deus. Está na sua falta de conhecimento, interpretação e esforço para buscar a resposta na palavra de Deus, porque ela é única. É um livro apenas. E Deus jamais ele se contradiz. Então, se tem um erro, não está na palavra de Deus, está em nós. E devemos buscar a resposta com zelo e cuidado para não ferir a palavra do Senhor. Tiago inicia o parágrafo com uma pergunta pertinente aqui no verso 14. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tem obras? Porventura, esta fé pode salvá-lo? Tiago, ele quer saber como a pessoa sem obras pode dizer que é salva. Lembre-se,
uma pergunta não é uma afirmação. Tiago está perguntando, indagando. E ele vai esquadrinhar o assunto. E uma pergunta, ela está esperando resposta. A palavra proveito, que Tiago cita, no grego significa lucro ou vantagem. Então ele diz, que proveito, que vantagem, que lucro há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tem obras. Tiago não está contradizendo o apóstolo Paulo. Primeira coisa. Paulo e Tiago estão dizendo a mesma coisa de forma diferente acerca das obras. Paulo nega o valor das obras para a salvação. Então observe isso. Veja o que ele diz. Vamos ler novamente o verso. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então Paulo, ele afirma que a salvação não é pelas obras. Ele nega o valor das obras para a salvação. Tiago insiste que as obras são os resultados da salvação. Então observe que os dois autores estão falando das obras de forma diferente. Veja o que Jesus disse a respeito das obras. Mateus capítulo 7, versos 16 e 17. Pelos frutos conhecereis a árvore. Veja o que diz João Batista sobre os frutos. Mateus capítulo 3, verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Em outras palavras, produzir frutos que provem que você fez uma conversão genuína em Jesus Cristo. E Jesus, ele diz, pelos frutos conhecereis se a árvore ela é boa ou é má. Tanto Jesus como João Batista afirmam que uma conversão genuína dá frutos, bons frutos. Portanto, afirmar que Tiago está aferindo que a salvação é pelas obras só mostra que os tais que afirmam isso não têm conhecimento da palavra de Deus, pois o próprio Jesus afirma que pelos frutos podemos discernir qual é a árvore boa ou a árvore má. Para não deixar nenhuma dúvida da sua argumentação, Tiago agora, nos próximos versos, ele usa várias ilustrações para ensinar a respeito da salvação. Nós vamos ler dos versos 15 ao 25. De início, vamos ler os versos 15 a 17. Preste atenção aqui. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma.
Tiago inicia as suas ilustrações argumentativas com um irmão necessitado. E isso, irmãos, nós vemos com frequência nas nossas igrejas. E isso deve falar, hoje à noite, profundamente em nossos corações. A maneira que agimos quando levantamos uma ajuda para esse irmão ou aquela irmã, ou essa família ou aquela família. Isso fala muito a respeito da tua fé, da minha fé. Nessa passagem, Tiago dá um exemplo de um crente que se despede de um irmão necessitado com palavras evasivas. O irmão chega na sua casa e diz: olha, irmão, eu estou passando por essa situação. Ou mesmo, se ele chegar para os diáconos ou para a igreja e disser: estou passando por aquela situação, essa dificuldade. E simplesmente o irmão, a igreja diz: olha, irmão, nós vamos ficar orando pelo irmão, vai em paz, Deus vai te ajudar. O necessitado, ele não precisa só de oração. Ele precisa também de auxílio material. Observe que Jesus, sempre quando entregava a palavra, quando ele ensinava, ele também entregava o pão. Será que Jesus não queria nos ensinar alguma coisa quando ele fazia a multiplicação? Eu creio que sim. Ele queria nos dar um ensinamento muito maior do que mostrar que ele era quem dizia ser. Observe que Tiago não está falando de coisas supérfluas. Ele não está falando que o irmão chegar e dizer assim: olha, irmão, eu estou precisando de um celular, ou eu estou precisando de uma televisão nova, ou pneus novos para o meu carro. Ele está falando das coisas básicas. O irmão está precisando de um agasalho para suportar o frio e de alimento básico. Ele não está pedindo ali um pedaço de filé mignon, alcatra contra filé. Ele está pedindo arroz, feijão, coisas básicas. Tiago fala desse irmão que não tem o que comer e o que vestir. Agora, vamos até o verso 18. Acompanhe a leitura. Não dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Veja esse verso em outra versão. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Tiago não está acusando alguém sem embasamento bíblico. Ele vai até as Escrituras para provar o que está dizendo. Ele
ele diz que uma fé sem obras não pode ser uma fé verdadeira, genuína, deixa dúvidas. Vamos até o verso 19. Tiago aqui apresenta a fé dos demônios. Veja o que ele diz. Crês tu que Deus é um só? Faz bem. Os demônios também o creem e estremecem. Parece estranho, irmãos, que Tiago afirma que demônios creem. Mas vamos ver duas coisas aqui. Primeiro, o autor pergunta: crês tu que Deus é um só? É a primeira pergunta dele. Você crê que Deus é um só? Agora, irmãos, eu quero lembrar os irmãos, na nossa primeira aula, no capítulo 1, verso 1, que Tiago está falando aos judeus cristãos dispersos por todo o mundo. Então ele está falando para judeus cristãos que conhecem bem o que ele fala aqui. Por quê? Eu estou lembrando aos irmãos esse capítulo porque a confissão da unidade de Deus, crês que Deus é um só? Então a confissão que Deus é um Deus só, da unidade de Deus, fazia parte da doutrina básica dos judeus, recitadas 2 vezes ao dia. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ele diz: vocês não creem que Deus é um único Deus? É um só? Porque fazia parte das doutrinas básicas dos judeus. E ele traz esse argumento, como também o cristão em Cristo Jesus, o salvo em Cristo Jesus, ele sabe que existe apenas um Deus, único e verdadeiro, em 3 pessoas. Daí Tiago faz a pergunta: crês tu que Deus é um só? Segunda coisa, a fé dos demônios é uma mera fé de confissão intelectual. Eles tinham conhecimento. Crer em certas coisas como verdadeira não significa uma entrega pessoal. Na época de Jesus, assim como hoje, muitos creem que ele é quem diz ser, mas nem por isso se tornam seus discípulos. João capítulo 6, versos 14 e 15. Vamos ler esse verso. João capítulo 6, versos 14 e 15 diz assim: vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, aqui é da multiplicação dos pães, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Ou seja, este é verdadeiramente o Cristo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Jesus, quando percebeu que aqueles homens criam que ele era o Messias, que ele era o Cristo, mas não creram nele como o Senhor e Salvador, o único Deus, o único Senhor, Jesus se retirou. Porque Jesus já é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O seu reino não é terreno,
seu reino eterno, celestial. Como na época de Jesus, muitos criam intelectualmente, tinham conhecimento. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio, as Escrituras falam. É uma fé importante? É importante. Mas essa fé não pode levar o homem até Deus. Essa fé não pode salvar o homem de forma alguma. Os demônios, quando viam Jesus, eles estremeciam. Eles eram obrigados a se encurvar diante de Cristo. Um demônio jamais poderá ser salvo. Ele é obrigado a adorar o Senhor. Você vai ver lá em Mateus capítulo 8, versos 28 a 29, quando Jesus chegou na terra de Gadara, e aqueles endemoniados gadarenos chegaram e se prostraram diante do Senhor e vieram gritando: Jesus, Filho do Deus vivo, viesse nos atormentar antes dos tempos. Eles criam que Jesus é Deus. No entanto, são criaturas sem salvação. Os versos 20 a 24, agora Tiago, ele vai buscar argumento no Velho Testamento para embasar o seu ensino. E ele cita aqui Abraão. Vamos ler os versos. Versos 20 até o verso 24. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéril? Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Paulo chama Abraão pai de todos os que creem. Romanos capítulo 4, verso 11. Quando Paulo ensinou sobre a doutrina da justificação em Romanos capítulo 4, ele menciona Gênesis capítulo 15, versos de 1 a 6, onde Deus fez a promessa a Abraão, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado, credenciado como justiça. Gênesis capítulo 15, verso 6. Quando Tiago ele fala de Abraão, ele cita o homem que está sendo provado por Deus, em Gênesis capítulo 22. Então Tiago, ele conclui aqui em Tiago capítulo 2, versos 22 a 23, o seguinte: vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Os dois escritores citaram ou citam Abraão.
Agora, irmãos, é necessário que o irmão preste atenção no seguinte. Paulo está falando, quando ele faz a sua citação de Abraão, ali em Romanos capítulo 4, ele está se referindo a Gênesis capítulo 15, quando Abraão estava esperando, aguardando a promessa. Enquanto Tiago, ele cita aqui, em Tiago capítulo 2, Gênesis 22, quando Isaac já é o cumprimento da promessa. Então, um está falando antes da promessa, o outro está falando depois da promessa. Quando Tiago apresenta Abraão, ele está oferecendo o seu filho, ele cita aqui no verso que nós lemos, ele está oferecendo Isaac, o seu filho Isaac, e mostra através da obra a sua fé. Deus disse, vai Abraão e oferece o teu filho como sacrifício a mim. E Abraão creu. Se você lê o que Paulo diz lá em Hebreus, Paulo diz, Abraão creu. Ele tinha certeza que Deus iria ressuscitar Isaac. E ele creu, e ele foi confiando no Senhor. Abraão, ele foi salvo pela fé em Deus. Daí, Paulo citar que Abraão é o pai de todos os que creem pela fé. Mais uma vez, Tiago busca recurso no Velho Testamento e fala da fé. Veja o verso 25. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Tiago agora busca, mais uma vez, o recurso no Velho Testamento, na história, a história de Raabe, que está registrada ali em Josué capítulo 2, verso 1 a 21, que também é citada pelo apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 11, verso 31. Interessante, irmãos, notar que Paulo e Tiago estão ensinando sobre a fé e trazendo os exemplos parecidos. Agora, de forma diferente, mostrando as obras, falando a mesma coisa de uma outra forma. Aqui em Josué capítulo 2, verso 11, diz que ela creu que o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Observe que Raabe, ela creu que Deus é o único em cima nos céus e embaixo na terra. E baseada nessa fé, ela, conforme Tiago 2, 25, ele diz, acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Em Hebreus capítulo 11, verso 31, Paulo enfatiza a fé de Raabe. Enquanto Tiago apresenta o que ela fez, as suas obras, o apóstolo Paulo apresenta a fé de Raabe. Vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. Ela creu que Deus é o único Deus, acima dos céus e da terra. Não há outro. Quero concluir dizendo aos irmãos o seguinte:
Volte lá em Tiago capítulo 2, verso 18. Eu quero fazer o fechamento aqui. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Observe, irmãos, que Tiago não está ensinando que a salvação é através das obras. O que ele está dizendo é que as obras são os frutos da fé. E também ele diz que um crente com uma vida infrutífera deixa uma dúvida acerca da sua fé. Em Atos capítulo 4, verso 12, Pedro diz: a salvação é exclusivamente no nome de Jesus Cristo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, não existe salvação em nenhum outro nome e nem de nenhuma outra forma. Ser bom, ajudar o próximo, isso mostra a tua fé, a piedade que há no teu coração produzida pelo novo nascimento em Jesus Cristo. Não pode te salvar, mas mostra em quem você crê. Que Deus abençoe a cada irmão e juntos possamos caminhar na nossa carreira cristã, buscando cada vez mais agradar o nosso Salvador e não a nós mesmos. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite.